Bom dia, tudo bem? Como é que está você? Revisou o estudo anterior? Seja bem-vindo a mais um estudo. Nós entraremos agora no estudo tema 4, os 7 selos. Fique conosco, vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar abrindo a Tua Palavra e aprender um pouco mais daquilo que o Senhor deixou para nós, em nome de Jesus. Amém. Como você viu na lição anterior, na visão do trono, João vê um livro selado com 7 selos, que ninguém podia abrir, porém, ele viu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, era o único digno de abrir o livro. E agora, na lição 4, tema 4, nós vamos ver exatamente o que é estes 7 selos. Vamos lá. Vamos abrir a sua Bíblia, acompanhe aí comigo para que você veja o que a palavra de Deus fala sobre isso e vocês vão entender de maneira muito fácil o significado destes selos, ok? A abertura dos 4 selos, dos 7 selos. Aqui tem os 4 primeiros selos, conhecido demais, né? Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Isso aí já deu muito filme, muita gente não entende isso aqui, mas você vai entender de maneira muito fácil, muito prática, o significado de cada uma delas. Muito bem, vamos aqui então para o primeiro selo, capítulo 6 de Apocalipse, verso 1. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem, é a missão, ele tinha uma missão a cumprir. Vi então e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo para vencer. Os estudiosos dizem que este cavalo branco representa o primeiro período da história da igreja, o primeiro período do cristianismo. Branco, sinal de vitória, e ele saiu vencendo para vencer, né? Tinha um arco na sua mão de triunfo, tinha também uma coroa de triunfo. E aqui é a história do cristianismo, né? É a primeira fase da história da igreja, o cristianismo. Só para vocês terem ideia, os historiadores dizem que no primeiro século ali, né? No início do cristianismo, logo depois do batismo do Espírito Santo, Pentecoste ali, capítulo 2 de Atos, tinha mais ou menos 5 milhões de cristãos dentro do Império Romano. Era muita gente mesmo. Muita gente aceitou o Evangelho e saiu vencendo para vencer. Então, o Cavaleiro Branco é o primeiro período da história do cristianismo, da igreja. Vamos lá. Segundo selo, verso 3 e 4 do capítulo 6. Quando abriu o segundo selo, ouvi segunda voz dizendo, vem. E saiu outro cavaleiro, e o seu cavalo vermelho. E foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Aqui vem o segundo período da história do cristianismo. São um período marcante, né? Vermelho, símbolo de sangue. Você pode ver isso aqui nos livros de... essa imagem de símbolo de sangue, né? Você vê isso nos livros de Reis, segundo Reis 3, 22, números na 1, 2, 3, sangue representa a guerra, né? Foi muito sangue. É representado aqui pelo Império Romano na primeira grande perseguição contra os cristãos, e muitos cristãos foram mortos, foram os mártires aqui, neste período. Então é representado aqui pelo cavalo vermelho, o seu cavaleiro. Terceiro selo, verso 5 e em diante. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como uma voz no meio de 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Queridos, aqui é um período terrível da história do cristianismo. Enquanto que o cavalo branco representa pureza e vitória, o cavalo branco, o cavaleiro preto com o cavalo preto
é exatamente o contrário, é o período das trevas espirituais, é o período da união da igreja com o Estado, é o período em que a igreja permitiu que a idolatria e também os costumes, as tradições entrasse dentro da igreja. Esse período também é conhecido como Idade Média, a Idade da Escuridão. Quando diz que aqui tem uma medida de trigo por um denário, é escassez da palavra. A Bíblia foi tirada da mão do povo e as pessoas não poderiam ler. Porém, não danifiquei o azeite e o vinho, é que ainda tinha um pequeno grupo de pessoas que perseverava com a verdade. Que maravilha! Quarto selo, vamos lá, verso 7 em diante. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi voz do quarto ser vivente dizendo: vem! E olhei e eis um cavalo amarelo, e seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar, a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras das trevas. Queridos, aqui está o cavalo amarelo. O cavalo amarelo tem uma representação interessante, né? A palavra ali é cloros, também chamado de verde, ok? É quando a planta não tem fotossíntese, ela fica amarela. E o fato do cavaleiro se chamar morte, inferno, sepultura, é o símbolo da obra nefasta realizada contra os filhos de Deus na Idade Média, agora pela igreja cristã, igreja católica, a própria igreja perseguindo o cristão, e muitos foram mortos aqui na famosa Santa Inquisição, as cruzadas. Foi representado aqui pelo o cavaleiro amarelo. Vamos para o quinto selo, verso 9 em diante. Quando ele abriu o quinto selo, ouvi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dado uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e dos seus irmãos, que ia ser morto igualmente. Olha, queridos, esse quinto selo é os mártires que foram mortos tanto na primeira perseguição como na segunda perseguição, e também representa aqueles que serão perseguidos no último grande dia, ok? Aqui está eles sendo mortos, e o exemplo aqui debaixo do altar, porque foram mortos exatamente pela igreja. No caso aqui, a igreja católica, tá? Então, é representado aqui por esses mártires que clamaram: Senhor, até quando? E o Senhor: espera, você vai ser ressuscitado no último grande dia. Que maravilha! Vamos para o sexto selo. Quando o cordeiro abriu o sexto selo, sobreveio um grande terremoto, o sol se tornou negro como um saco de silício, a lua toda como sangue, as estrelas caíram pela terra como figueira, quando abalada pelo vento forte, deixa cair os seus figos, e o céu se enrolou como pergaminho. Então todos os montes e ilhas foram movidas do lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todos os escravos, todo livre, se esconderam nas cavernas, nos penhascos e nos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Queridos, esse sexto selo é os últimos acontecimentos da chamada os últimos dias, né? E o grande terremoto de Lisboa aconteceu no ano de 1755, o sol se tornou negro como um saco de silício, foi no ano de 1780, a lua se tornou sangue, foi em 19 de maio de 1780, e as estrelas caíram em 13 de novembro de 1833, cumprindo-se essas profecias. E aqui, quando pede que as pessoas perdidas, desesperadas, pedem para os
os montes e os rochedos caiam sobre ele, é exatamente um pouco antes da volta de Jesus. Os sinais da volta de Jesus acontecem aqui no sexto selo. O sexto selo é exatamente o período que estamos vivendo. Estamos vivendo no período do sexto selo. Muito bem. Aí há um intervalo, o capítulo 7 é um intervalo entre o sexto selo e o sétimo selo, que é o próximo estudo, os 144 mil. Você não pode perder o próximo estudo sobre os 144 mil. E o sétimo selo só vai acontecer no capítulo 8. Capítulo 8, verso 1 diz: quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. O sétimo selo é exatamente a volta de Jesus. Você não pode estar de fora disso. Você tem que estar preparado. Você tem que estar pronto. E para que você esteja pronto, você tem que continuar estudando a Bíblia. Você tem que seguir o que a Bíblia orienta, se consagrar mais, orar mais, buscar mais. E com certeza, quando Jesus voltar nas nuvens do céu, você pode dizer com alegria o que está escrito em Isaías capítulo 25, verso 9. Este é o nosso Deus a quem aguardávamos. Porque se você não estiver do lado do povo de Deus, você vai dizer como os perdidos, que vão dizer aqui no capítulo 6, verso 16: aos montes e aos rochedos caia sobre nós e escondendo do rosto daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Vamos para a nossa declaração de fé. Você acredita que Deus está no controle de todas as coisas e também na história deste mundo e da história da igreja? Você deseja entregar a sua história e a sua vida nas mãos de Jesus para que Ele guie? Que esse seja o seu desejo. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado por esse estudo. Que o Senhor nos abençoe, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu te espero no próximo estudo, os 144 mil. Permaneça conosco, que Deus te abençoe. Estamos juntos?